Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu vou trazer para vocês duas questões atualizadas, questões muito recentes da banca Indec envolvendo o SUS, tá certo? Então a gente vai abordar esse tema aqui nessa aula de hoje e eu espero que vocês assistam até o final para não perderem nenhum detalhe. Bom, antes da gente iniciar a nossa análise e resolução dessas duas questões, eu quero dar uma dica para vocês. Recentemente, nós tivemos diversas atualizações na Lei 8080, a Lei Orgânica do SUS. Por isso é muito importante que você releia a lei, pelo menos, né, nos capítulos principais, aqueles que costumam ser mais cobrados nos concursos públicos, para que você não seja pego de surpresa. Quando tem atualizações em quaisquer assuntos, as bancas adoram explorar, adoram cobrá-los. Por quê? Para exatamente testar, ver se o candidato está atualizado, se ele está acompanhando as novidades, tá certo? Então, não deixem de fazer isso, não deixem de ler, ou se você já conhece a Lei 8080, reler a lei na íntegra, ou como eu disse, pelo menos os capítulos principais, tá certo? E, como de praxe, não deixem de se inscrever aqui no canal e se ao final esse vídeo, esse conteúdo, né, do vídeo aqui for importante para você, tiver contribuído, também curta e compartilhe. Tudo bem? Beleza, galera? Então, sem mais delongas, vamos iniciar agora com a nossa primeira questão da banca Indec. Vejam só, é uma questão do ano de 2023, né? As duas questões, na verdade, né, elas foram aplicadas na prova do município de Montemor, interior do estado de São Paulo, tá? Então a gente vai aqui fazer a análise detalhada, alternativa por alternativa, localizando o erro, né, de cada uma delas, para que você tenha esse assunto muito bem destrinchado e clarificado na sua mente, tá? Então eu vou ampliar aqui para a gente ler e ficar melhor para vocês aí. Então bora lá, gente. Olha só. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, número 8080 de 90, assinale a alternativa incorreta. Pessoal, não deixem de sublinhar o que a alternativa está pedindo para que vocês não se percam, tá bom? Ela quer a incorreta, então a gente vai em busca da alternativa errada. Vamos começar aqui então com a letra A. O Ministério da Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa. Vejam só, o erro aqui nessa alternativa está logo no início. Ministério da Saúde. Eles substituíram Conselho Nacional de Saúde por Ministério da Saúde, exatamente para pegar o candidato desavisado, desatento, né? E confundi-lo, tá, pessoal? Então, o erro aqui dessa alternativa está logo no início e o restante está correto, tá? Então, essa alternativa aqui é a alternativa incorreta a princípio. A gente precisa sempre ler o restante. Não deixem de ler todas as alternativas, mesmo que a resposta já esteja na alternativa A, na primeira alternativa, porque a gente pode encontrar alguns equívocos, né, erros nas próximas alternativas. E aí caberá recurso, obviamente, né? O candidato tem que entrar com um pedido de recurso para a banca organizadora, ok? Vamos lá, galera. Voltando aqui, letra B. Não será permitida a destinação de subvenções, né, e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa. Corretíssima essa alternativa. Não é permitida, não é permitida mesmo a destinação de subvenções e auxílios. O que seriam subvenções? Subvenções seriam, né, transferências de recursos para atender as entidades
tanto públicas como privadas, né? Então, vou colocar aqui para vocês, ó, transferência de recursos, né? Então, nesse caso, está proibida a transferência de recursos a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa. E essas transferências de recursos, elas devem ser feitas a instituições, se assim forem feitas, né, sem fins lucrativos. Tá ok, gente? Sem fins lucrativos e que exerçam atividades continuadas tanto nas áreas da saúde, educação e assistência social. Compreendido? Então, vamos voltar aqui. Letra C, pessoal, vamos lá. Na distribuição dos recursos financeiros da Seguridade Social, será observada a mesma proporção, tá? Da despesa prevista de cada área no orçamento da Seguridade Social. Isso aqui está corretíssimo. Gente, é muito importante, ó, eu vou só colocar aqui para vocês, né? A Seguridade Social, ela vai englobar, tá? A área da saúde, da assistência social e previdência social, ok? Essas três áreas juntas formam a Seguridade Social. Então, o financiamento da Seguridade Social, de onde vem a verba, né, para a Seguridade Social? Ela vem dos impostos, tá? Então, tanto do empregador, das empresas, né? Como do empregado, através da contribuição previdenciária, no caso do empregador, né, saindo da folha de pagamento, de salário dos seus funcionários, né, impostos diversos, enfim. Também da loteria, né? E quando a gente importa bens e serviços do exterior. Esses bens e serviços não são taxados, então uma parte, né, desses impostos vai para a Seguridade Social, tá certo? E esse orçamento da Seguridade Social será dividido proporcionalmente de acordo com a despesa de cada uma dessas áreas. E que áreas são essas? Área da saúde, assistência social e previdência social. Então, esses recursos serão distribuídos, né, serão direcionados de forma proporcional. Tudo bem? Entendido, pessoal? É assim que funciona. Então, bora lá, vamos voltar aqui. Essa alternativa está correta, né? Letra D. As receitas geradas no âmbito do SUS serão creditadas diretamente em contas especiais. Sim, existem os fundos, né, especiais, né, as contas especiais, movimentadas pela sua direção na esfera de poder onde forem arrecadadas. Ou seja, né, o fundo pode ser nacional, ok, na esfera, né, nacional, estadual e municipal de saúde, né? Então, é um fundo nacional de saúde, estadual, municipal. São as contas especiais. Então, esse dinheiro será destinado diretamente para essas contas e esses recursos serão geridos pela sua direção, pela direção em cada instância, né? Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, né? Todos os estados, Distrito Federal e dos municípios. Tá certo, pessoal? Então, essa alternativa também está corretíssima. Bom, como ele quer a incorreta, nós vamos ficar com a letra A. Esse é o nosso gabarito, certo? Agora vamos seguir, então, para a nossa próxima questão. Porém, antes de darmos início à nossa próxima questão, eu resolvi trazer o texto do artigo 35 para a gente analisar, refrescar nossa memória
Esse artigo é um dos mais importantes ali da Lei 8080, tá? Então, eu já vou adiantando para vocês. Os conteúdos que nós vimos na primeira questão, eles ficam bem lá no final da Lei 8080. E eles, assim, não costumam ser tão cobrados em prova. Claro, em algumas a gente vê, sim, né, a cobrança desses assuntos ali que a gente abordou, tá? Mas existem outros, eu falo comparativamente, né, a outros capítulos, outros artigos dentro da lei, são muito mais cobrados, né? Então, esse aqui é um deles. Vamos analisar, pessoal. Artigo 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a estados, Distrito Federal e municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos. Essa parte em negrito aqui fui eu que coloquei, tá? Bom, pessoal, então tem o recurso, né, da Seguridade Social que será destinado ao SUS, né? Uma parte do orçamento da Seguridade Social será destinado ao SUS, vamos dizer assim, tá? Porém, existem diversos municípios, estados, né? E como que vai ser essa divisão? E essa transferência de recursos será baseada em quais critérios? Então, a gente precisa saber, por exemplo, né? Quais municípios têm uma necessidade maior e por que tem uma necessidade maior. Assim também, né? Consequentemente, os estados, Distrito Federal, existem alguns critérios a serem avaliados ali. Então, vamos aqui identificá-los. Olha, primeiro, né? Perfil demográfico daquela região, ou seja, né? Qual é o perfil daquela população, né? Da população daquela região. Então, isso tem que ser também analisado. 2, perfil epidemiológico da população a ser coberta. Por exemplo, né? Quais são as doenças que acometem mais aquela população, se é uma população mais saudável, menos saudável, tudo isso, né, vai ser avaliado, né? Se é uma população mais suscetível a algumas doenças, tá? Então, 3, características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área. Então, quantos estabelecimentos de saúde, né? E a qualidade desses estabelecimentos, né? Quais são os serviços que eles oferecem, tudo isso é avaliado. Desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior. Então, o período anterior é utilizado como base, como referência para o período atual, né? Avaliar o quanto foi, por exemplo, destinado, foi transferido, né, de recursos no período anterior para ter uma base, tá? Para ter uma noção. Níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais. Também é muito importante, né? O quanto, né? O quanto que o setor saúde consome, por exemplo, dos orçamentos, tá? Previsão do plano quinquenal de investimentos da rede, ou seja, né, o quanto se pretende investir, né, dentro do planejamento, por exemplo, na rede, na atenção, na assistência à saúde, né? Pode ser na atenção primária, na atenção secundária, terciária, enfim. Ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo. Então, por exemplo, o município prestou um atendimento que era de competência, né, do Estado, então ele vai ser ressarcido. Isso é um exemplo, tá? Então vamos lá, pessoal. Questão da INDEC 2023, nossa segunda questão. Na distribuição dos recursos financeiros da Seguridade Social, será observada a mesma proporção da despesa prevista de cada área no orçamento da Seguridade Social. Se vocês prestarem atenção, pessoal, essa afirmação estava presente em uma das alternativas da questão anterior e foi retirada da mesma prova. Logo, a gente já poderia marcar a alternativa que estava citando esse texto como correta, né? E eliminaria aí uma a mais.
até encontrar a incorreta. Então, isso é uma sacada também que a gente tem que ter enquanto estivermos ali fazendo prova. Obviamente, não são todas as bancas que dão esse mole aqui, né? Mas é importante a gente ficar atento, tá? Porque aqui acaba respondendo parcialmente a questão anterior, ajudando a responder, vamos dizer assim, né? Bom, vamos voltar. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a estados, Distrito Federal e municípios, será utilizada a combinada dos seguintes critérios, segundo a análise técnica de programas e projetos, tá? Combinado, combinação, enfim. Letra A. Perfil epidemiológico da região. Galera, olha a maldade da banca aqui, tá? Vou sublinhar aqui para vocês. Letra B, perfil demográfico da população a ser coberta. A banca trocou, ela inverteu, tá? Aqui em cima é perfil epidemiológico de quem? Da população, né? Da população a ser coberta, como eu falei para vocês, vai avaliar, né, a saúde da população, a vulnerabilidade dela a problemas relacionados à saúde, né? E aqui, ó, perfil demográfico é da região, tá? É uma região que tem um índice, né, populacional grande, né, ou não, então tem tudo isso, tá? Desempenho técnico, econômico e financeiro no período atual. Olha só, gente, não, tá errado, né? É no período anterior ao atual, tá? Então aqui está errado, a primeira também. E nos sobra a letra D. Ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo, como eu dei o exemplo para vocês. Corretíssima essa alternativa. Então, nosso gabarito é a letra D, né? Bom, então a gente finaliza por aqui. Espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho do perfil da banca Indec no que tange a questões do SUS, tá certo? E lembrem-se da dica que eu dei no início. Não esqueçam de revisar a Lei 8080, a Lei Orgânica do SUS, tá certo? E também, obviamente, exercitar o conhecimento de vocês, validá-lo, né? Através das questões. É muito importante. Tudo bem, pessoal? Como a gente não tem muitas questões da banca Indec disponíveis, é importante que vocês busquem resolver questões de bancas que têm um padrão semelhante. Vocês podem baixar, por exemplo, provas da Avança São Paulo, SH Dias, Banca Instituto Mais. Existem diversas bancas menores, né, assim como a Indec, que têm um perfil parecido. Então, vocês conseguem treinar da mesma forma e assim irem preparados para a prova. É claro que é muito importante se atentar ao que consta lá no edital. Então, vai no cargo em que você prestará o concurso, dê uma olhada no conteúdo programático para você não estudar conteúdos assim à toa, né? Então, assim, separe, vai marcando aquilo que você for estudando através das questões, né? E consultando o material teórico e vai dar tudo certo. Beleza? Então é isso aí, pessoal, e vejo vocês na nossa próxima videoaula. Até lá!